graça e a paz do nosso Senhor. Amém, igreja? Boa noite. É motivo de extrema alegria poder estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz e agradeço desde já o convite, nosso amado irmão Gilberto, por estar vindo falar da palavra de Deus. Eu tenho visto obras grandiosas acontecer nesse lugar. Se muitas pessoas acham que não, eu tenho visto, sim, que tem. Deus tem visto isso principalmente. Olha que bem, tem evangelista aqui em São Juan Serrano. Tem irmãos novos chegando. Às vezes atrás eu não os via, mas Deus te chamou para vir para cá, para ser bênção nesse lugar. Eu orei com o Wagner, eu falei, Wagner, você vai ser bênção nesse lugar. Vai ser bênção nesse lugar. Eu vim na oração, Marido também, Gilberto, enfim. Glória a Deus por esse lugar e eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas nessa missão. Meus amados, a palavra é bem simples, bem curta, mas eu acredito que a palavra de Deus nunca volta vazia e ela vai fazer grandes proporções na nossa vida. Mas antes de falar alguma coisa, de começar a falar a palavra de Deus, eu achei muito interessante o hino que nós cantamos, o 347. Vamos abrir de novo? Porque fala muito ao que a gente vai falar aqui nessa noite. O coração em paz. Você sabia que tem milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas, procurando paz e não encontram? Você sabia disso? Que você tem essa paz no seu coração e é hoje? Dentro de você, que chama Jesus? Pessoas gastando milhões e milhões de dólares, de euros, de reais, buscando uma paz que não encontra. Os milionários, eles investem milhões em segurança, carro blindado, em medo de perder a vida, em remédios para tirar a depressão, em terapias psicológicas para ter a paz que eles não acham. E mal sabem que a paz está em Jesus, né? Então eu queria fazer uma coisa bem diferente aqui. Cada irmão lesse uma estrofe desse cantor aqui, desse louvor, desse hino. Pode ser, vamos lá, 4 pessoas. Primeiro pode começar. Vivo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus, cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te achará. Se teu coração estiver em paz, verás um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver de luta, cheio de amargura, mostram a fé aos aflitos, agem em seu favor. E de tudo o que sofrer, tu te esquecerás. Fluirás gozo e calma se tiveres paz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo não serás, fugirão as tristezas, se tiveres paz. Amém. É quase que uma Bíblia isso aqui, né? São as letras maravilhosas que tem. Mas eu quero chamar a atenção, a gente canta muitas vezes não se atenta muito à letra, mas você vê quanto tem aqui de tribulação e tem a paz, fala do arco-íris, né? Arco-íris a gente lembra de tempestade, né? Tempestade, arco-íris vem após a tempestade. A gente pensa o que mais? Fugirão as tristezas e tudo que sofres, tu esquecerás. Tudo que você sofreu, você vai esquecer se tiveres paz. Paz em quem? Paz em Jesus. Semana passada, se não me engano, um domingo e quarta ou quinta-feira, eu sei que foi 2 dias na semana. Um foi o dia da lua de sangue, que eu estou brincando, da lua de vermelho. Bateu um vento, não sei se os irmãos lembram, que, meu Deus do céu, foi feio o negócio. Eu lembro que eu estava assistindo televisão, e bateu um vento assim, parecendo que um sino alto, assim, uma sirene, né? Eu olhava assim, abriu a porta da cozinha, eu fechei, aquele vento, aquela turbulência, faltou energia, e aquele negócio todo, assim foi outra madrugada também. E eu fiquei pensando nisso, e a palavra que Deus colocou na minha vida, nessa noite, fala sobre aprendendo a andar nas tempestades.
Você sabe andar nas tempestades da sua vida? Você sabe quando aparece uma turbulência, um tufão, vamos dizer dessa forma, e você consegue enfrentar elas? É nessa noite que a gente vai tentar aprender, numa passagem da Bíblia. Tem programas na televisão que falam caçadores de furacões, né? As pessoas vão até o furacão e enfrentá-las para pegar a melhor imagem. São pessoas que caçam problemas, né? Realmente, literalmente. Mas quando esses furacões na sua vida enfrentam você, chega na sua vida, como você lidar com elas? Não é fácil. É fácil ou não é? Não é fácil. Porém, você sabe que tem um capitão nesse barco, nesse navio, que tudo pode com você. Basta você acreditar nele. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 34. É uma passagem muito conhecida, lógico, né? Tem pessoas até hoje tentando provar fisicamente, não conseguem. Como que aconteceu isso? Lógico, né? É um milagre de Deus aconteceu isso. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 34. Amém. Vamos ler até o 33, só ficar mais fácil. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Vamos tomar uma palavra de oração. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra que está aqui nesta noite, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, e que essa palavra transforme nossas vidas, ó Pai, aqui por diante. Que possamos, ó Pai, saber por onde andamos, Senhor. Que possamos ser servos melhores de Ti, Jesus. Abençoe cada um, que todos possam receber de bom grado essa palavra. É tudo que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu acho essa palavra fabulosa, porque, sem brincadeira, eu consigo uns 10 tópicos aqui. Só nessa passagem aqui, você vê mas eu, devido ao tempo também, eu separei 3 tópicos aqui na nossa vida que pode falar muitas coisas aqui no nosso dia a dia. E o primeiro tópico que eu separei, o primeiro ponto que eu separei para os amados irmãos é o seguinte: nem sempre o lugar onde Jesus nos enviar será um lugar de calmaria. Nem sempre o lugar que Jesus nos enviar será de calmaria. Os amados irmãos foram ali para a prática, né? É de calmaria aquele lugar? As pessoas te recebem com todo o zelo. Vem cá, irmão, vamos lá, tem gente chamando. Olha só, todo mundo recebe a palavra de Deus ali. Não, ali vocês podem sofrer xingamentos, vocês podem sofrer represálias, vocês podem sofrer com todo tipo de ameaça, pequenas ou grandes. Mas Deus fala nessa noite: nem sempre o lugar que eu te enviar vai ser um lugar de calmaria. Mas como assim, Anderson? Como é assim que você está falando? Não, simples. Muitas vezes você fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor me mandou até aqui? Quantas vezes, sabe, o pastor deve ter se perguntado isso: como está doendo? Mas Deus me enviou aqui para que eu fizesse a diferença. E nem sempre o lugar que o Senhor te enviar vai ser de calmaria. Pode ser um lugar com um barquinho pequeno,
Um barco que pode estar furado, que pode estar quebrado, num mar revolto, mas é lá que você tem que estar. O que significa isso? De repente você é o único da sua família que é evangélico. Você está num barquinho que é a sua família, mas todo o mar em volta é contrário. Toda a sua família falando que você não é digno, que você é isso, por que você virou crente, e todo o mar revolta, mas Deus te enviou para ser diferença na sua família, que é o mar que está revolto na sua vida. Nem sempre o lugar que Deus te envia é um lugar de calmaria. Vocês entenderam aqui o que fala na palavra de Deus? Quem pode ler para mim o versículo 22 ao 24, por favor? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele, despedido as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma pergunta. Será que Jesus não sabia que estava tendo aquela tempestade, aquela turbulência naquele lugar? Deus sabia. Será que, se Deus sabia, por que ele mandou os discípulos para lá? Porque ele acredita em cada um. Ele acredita em você. Por mais que turbulento ele te envie para aquele lugar, ou para a situação que você vive, ele acredita em você. Ele sabe que você pode enfrentar essa turbulência. Então, meus amados, o lugar pode estar revolto, igual eu falei da Ventania 35, né? Em vários lugares, que eu fiquei desesperado, mas saiba, que mesmo que você, a palavra fala bem enfaticamente, Jesus estava só. Por mais que você pense que Deus está sem gente te responder, e você se sinta sozinho, fala, Deus está lá e eu estou aqui. Ele está perto de você. Por mais que você se sinta sozinho, por mais que você se sinta, eu estou no meio desse turbilhão, eu estou no meu barco, eu estou na única renda que eu tenho da minha família, que é meu emprego, e tudo está desmoronando ao meu lado. E o que eu vou fazer? Deus não ele nem sempre o lugar onde Jesus nos envia é um lugar de calmaria, mas é porque ele acredita em você. Segundo ponto, para a gente não tomar muito tempo, segunda lição, muitas vezes temos que sair da nossa zona de conforto para enfrentar o problema. Muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto para enfrentar o problema. O irmão tem que abrir aqui a missão toda terça-feira, 8 horas. O irmão Gilberto, o irmão Arildo, tem que vir lá, né, lá do centro para cá, pegar um ônibus para abrir essa missão. Né? Enfim, vamos lá, e todo mundo aqui, deixar a casa. Muitas vezes temos que sair da zona do conforto para enfrentar o problema. Porque, por exemplo, estou usando esse lugar tem um problema muito grande. Né? A gente comenta muito que é o maior bairro de Tupéva. E quantos problemas tem aqui? E você vai ficar na sua casa, sem fazer nada, por um povo que é só sedento por Jesus? Você vem e faz, e acontece. Faz por quê? Porque você tem amor por essas vidas. Sua família está toda destruída. O que é a zona do conforto? Você não ora, você não pede, você não faz diferença. Como que você vai resolver sua situação, seu problema? Se você não sai da sua zona de conforto e não jejua, não ora, não pede a Deus, você não faz por onde? Né? Eu costumo dizer, quer que sua família seja uma bênção, seja você uma bênção para a sua família. Né? Geralmente, a gente tem que entender que nós temos que sair da zona do conforto. E sabe o que é a zona do conforto? Qual que é o lugar mais seguro para os discípulos naquele momento? Onde era o lugar mais seguro? Qual que era o lugar mais seguro que estavam aqui? O barco. Era o lugar mais seguro. Você vai sair num barco, no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval, você não sai. Isso é a lógica, né? Isso é a lógica do homem. Mas o lugar mais seguro é Jesus nesse momento. Mas onde estava Jesus? No meio da tempestade. Quem pode ler para mim agora uma outra pessoa? O 28 e 29. Responderam. Pedro disse, Senhor,
Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só que palavra maravilhosa. E Pedro, olhando, né? Imagina naquela situação, já tarde da noite, né? O barco lá, a ventania, vem um negócio, sei lá, um Mr. M ali, um fantasma da ópera andando. O que é aquilo? É um fantasma? Não. Aí Pedro falou, se és tu, Jesus, fala que eu vá até aí. E Jesus fala, então vem. Eu imagino quem os discípulos no barco falando, tu é louco, Pedro, tu vai andar tu é louco andar no meio do... Às vezes, as pessoas, elas te desanimam. Você sai da zona do conforto para ter sua vitória. Às vezes na própria igreja tem essas palavras. Mas não desanime. Por mais que você pise no problema e você veja a maior dificuldade, você precisa encontrar pela sua família, pela sua vida, por tudo que está em volta de você. Portanto, muitas vezes, temos que sair da nossa zona de conforto para enfrentar os problemas. O problema é lá, você vai para lá. Porque do outro lado, quem está de braços abertos é Jesus falando. Se você fizer isso, você vai vencer. Sabe que há muito problema das igrejas, o pastor Décio sabe muito disso, que as pessoas, eu acredito, quantos por cento são de evangélicos? 25 por aí, né? Aproximadamente. Eu não quero julgar nem falar mal, mas infelizmente eu acho que a maioria das pessoas estão dentro desse barquinho. Falando, eu recebo, abrindo a mão e falando, eu recebo, eu tomo posse, e está isso, e o outro está ali no barco. E ser um servo fiel, firme na presença do Senhor, jejuando, orando, sendo diferença, ninguém está andando na turbulência, não, porque aí eu ia na turbulência. Né? Então a maioria das pessoas estão dentro do barco, mas Deus está falando para você, saia do seu barco, saia da zona do seu conforto, do seu comodismo, daquilo que te impede de você ir até Jesus e enfrentar a turbulência que está te afetando. Porque sabe o que é comum do ser humano? Quando as coisas se oprimem, esconder. É a tal do ação e a reação. As pessoas se escondem. É natural. Eu, quando apontava alguma coisa quando era criança, minha mãe falava, Diego, o que você fez? Eu me escondia. O que eu fazia? Eu abraçava as pernas da minha avó. Aqui ela não vai me bater. Eu não enfrentava o problema. Eu não saí da casa da minha avó Maria lá, né? Eu não saí desse problema, porque eu não quero enfrentar essa turbulência. Eu vou ficar aqui, eu vou segurar essa bronca e eu vou enfrentar a vida e resolver isso. Porque isso as pessoas fazem demais. Mas Deus está falando, enfrente o seu problema. É difícil enfrentar problema. Né? A gente fala de problemas como álcool, bebida, adultério, né? São turbulências que você precisa ter fé e olhar para Jesus. E eu vou vencer. E eu vou vencer. E chegar até Jesus. Ele está lá do outro lado, abrindo os braços para você. Eu tenho certeza, meus amigos, para você sair do barco, requer o quê? Coragem. Coragem. Eu fico imaginando, só para a gente parar para pensar aqui, Davi, quando foi levar, né, um mantimento lá para os seus irmãos, olhando aquele gigante, ele poderia falar, não é problema meu. É problema meu? É problema meu? E o pastor está enfrentando tanta dificuldade lá na igreja, mas é problema do pastor. Não é meu? Eu estou no meu barquinho aqui. O irmão ali está passando dificuldade lá, ele está com um monte de problema lá. O problema é dele, não é meu. Estou no meu barquinho. Entendeu? Então, quando Davi olhou para aquele gigante, ele falou uma coisa que me chama muito a atenção. Quem é esse ser preciso que enfrenta o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor que eu sirvo. E eu vou enfrentar. Por mais que eu não tenha chance nenhuma. Mas com Deus eu tenho. Com Jesus eu tenho chance. Amém? E para finalizar, a terceira lição que me chama muita atenção aqui, dentre várias, lógico, mantenha os olhos fixos em Jesus do que na turbulência. Mantenha. Tem
tem uma técnica das pessoas que andam sobre aquelas cordas e aquelas varas enormes, assim, tem cordas, assim, de que elas têm que andar exatamente assim, né? Desse jeito. Porque se você olhar para baixo, acho que é natural o cérebro dar uma reação e a pessoa poder cair, né? Eu, quando estou num lugar muito alto, né, eu procuro fechar, quando eu vou numa montanha, eu procuro fechar os olhos, porque eu sou medroso pra caramba, né? Pode pensar naquela queda, ou quando eu estou num lugar alto, eu tenho meio medo disso, né? Quando eu estou numa sacada muito alta, eu nem olho, eu fico olhando assim meio. Mas, brincadeiras à parte, se você não ter olhos fixos em Jesus, você vai enfrentar essa turbulência. E você vai operar milagres, porque isso aqui é um milagre. É um milagre. O milagre de restituição da sua família. O milagre da cura. O milagre de, através da sua fé, e olhar para Jesus, e você operar esse milagre, você vai chegar do outro lado, e você vai abraçar Jesus, e você vai ver que você pode. Isso tudo requer o que? Esforço. Mas só que esforço cansa. Esforço requer dor. Requer sofrimento, requer fé, que é uma coisa que materialmente é impossível. Mas para todo o esforço, toda a mudança de vida, você tem essa recompensa. Quem pode ler o versículo 30 para mim? E parando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, na hora que ele olhou para a força do vento, da tempestade, na hora que ele falou, olha onde eu estou, ele olhou, o que foi as situações, né? Olha para Cristo. Ele olhou a situação em volta e ele falou, salva-me, Senhor. E ele começou a afundar. Mas aí eu quero que alguém leia o versículo 31, que Jesus diz. 31 e 32. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Amém. É muito interessante esse versículo 32. Eu fiquei me perguntando por que o vento cessou na hora que ele pega o Pedro, né? Muitas vezes, né, são provações na nossa vida. Provações que testam a sua fé. Então, meus amados, se você está aqui essa noite como Pedro, que teve fé, saiu da sua zona de conforto, foi no lugar onde não tinha calmaria, e na hora que você andou e você viu toda essa tribulação e começou a afundar, você está afundando aqui nessa noite, olhe para Jesus novamente, e Ele vai te levantar desse lugar. E eu tenho certeza que Deus pode operar grandes milagres na sua vida. Eu tenho certeza que Ele pode operar grandes milagres na sua vida. O problema, meus amigos, é que nós olhamos as circunstâncias. Nós não queremos ir no lugar que Deus nos manda, onde tem a turbulência. Eu ir lá no Monte Serrat, eu ir na praça para falar de Jesus, aquela praça ali que é muito de bêbado, sei lá, tem gente com faca. Eu ir lá pedir perdão para o meu tio, para minha tia, Não, ele que... Muitas vezes, nós não queremos estar no lugar turbulento, onde Deus manda. Muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes nós olhamos as situações e não a Jesus. Então, se vocês se sentem que, assim como eu, precisamos observar esses 3 pontos, nós devemos cultivar, obedecer a Deus. Eu vou. Senhor, deixe que eu saia da minha zona de conforto. Eu vou enfrentar as turbulências. E por fim, eu vou olhar para Jesus, que eu vou vencer. Tenha isso no seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado. E para finalizar, eu vou falar uma ilustração bem interessante de um casal missionário que estava 50 anos na China, né? 50 anos na China. E ele pregando o evangelho lá na China, com muita dificuldade, né? E acabou o tempo deles, eles ficaram idosos, né? O tempo se esgotou, eles ficaram cansados, e a missão mandou eles retornarem. Chegando aqui, o marido falou assim, nossa esposa, quando a gente chegar no Brasil,
E eu tenho certeza, por 50 anos que estamos trabalhando, né, nós vamos ser recebidos da melhor forma possível, com festa, com balões, com fogos, com gente dançando, bandinha, sei lá o que, né? Aí, na hora que ele estava chegando assim para atracar no porto, ele viu uma multidão, né, de gente, e festa, e não sei o que lá, mas só que eles eram da terceira classe, eu não sei se fala terceira classe no navio, não. Mas aí, desceu a primeira classe, a segunda classe, quando ele, né, desceu do porto, não tinha ninguém. Ele falou, que negócio é esse? Que história é essa, né? Como assim? Ninguém da junta, né, veio receber a gente, ninguém das igrejas veio receber a gente, reportagem, pessoal do Jornal Batista, ninguém. Ele foi irritado e falando para a esposa. Olha, a gente faz tanta coisa e não tem ninguém para reverenciar a gente. E ele foi para casa, brigando com a esposa só ouvindo, engano, chegando lá, mas eu não acredito, ninguém veio receber a gente, que eu nunca vi isso na minha vida, não sei o que lá. Aí ele falou, quer saber, eu vou dar uma volta, ora aí pro seu Deus, já estava falando assim, pro seu Deus, né? Porque eu vou dar uma volta para esclarecer a mente, né? Ele andando, ele pensando, poxa, eu passei fome, eu fui perseguido, e não sei o quê. E tu não me deste uma recepção boa, não sei o quê, calorosa. Ele chegando em casa, né, viu a esposa, né, lavando o prato, né, lavando a louça. Ele falou, e aí, mulher, pensou aí? Seu Deus falou alguma coisa aí para você? Ela falou. Falou o quê? O que falou? Deus me falou que a gente ainda não chegou na nossa casa, no nosso lar. Nosso lar é no céu. E é lá que Ele vai nos receber de braços abertos. Aí eu penso, por mais que seja dura a luta, por mais que você pense que está sozinho, Deus está ao seu lado, esperando para a gente, no dia de Cristo, celebrar a vitória e a nossa festa. Então pense sempre nisso, que Deus tem o melhor das nossas vidas. Vamos fazer, vamos ter diferença aqui nessa terra. Está onde Deus nos mandar estar, por mais que difícil seja. E vamos celebrar a vitória com Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade, irmão Gilberto. Deus abençoe, Senhor.